E vai começar o Authenticast, o podcast da Autêntica. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Authenticast. E como eu falei ontem, essa semana a gente trouxe aí mulheres, empresárias, transição de carreira, que foi o podcast que a gente conversou ontem. E hoje a gente vai trazer a história da Fernanda Rugério, que é empresária, que é neodesigner, que ela renasceu de uma forma que há uns 2 anos atrás não era essa Fernanda. Eu conheci a Fernanda, que é de Independência, na 9ª edição da revista Autêntica. Lá a gente começou a fazer um trabalho quando já tinha 1 ano de estúdio. E a Fernanda que está aqui comigo hoje não é a mesma Fernanda que eu conheci lá atrás. Mas para ela chegar nesta mulher, com esta garra, com esta força, com esta determinação, com este renascimento, ela passou por muitas coisas, por muitas transformações. E a história dela vai inspirar vocês a se conectar com a essência de vocês. Mas daí vocês podem se perguntar, qual é a minha essência? Como que eu vou descobrir a minha essência? Eu não estou vivendo a minha essência, será? Essa é uma pergunta que todas nós se fizemos no momento em que a gente está passando aí por uma fase da vida que às vezes a gente acha que a gente é feliz. A gente acha. Mas tem várias válvulas que mostram que a gente não está feliz. E eu convido vocês hoje a ficar conosco. Mandam aí as perguntas, mandam quem já conhece a Nanda, quem é cliente, quem foi as mulheres aí que se tornaram independentes, financeiramente, através dos cursos que a Nanda dá. Então ela é inspiradora e ela traz essa conexão para ajudar mulheres a se descobrir, a se reinventar e a ter o seu próprio ganho financeiro. Então eu convido vocês a ficar conosco nessa noite e conhecer um pouquinho mais da Fernanda, quem era a Fernanda lá atrás e quem é a Fernanda hoje. Boa noite. Boa noite, Romênia. Primeiramente, queria agradecer, é uma honra estar aqui participando do podcast. Boa noite também, telespectadores que estão em casa me assistindo. A Cris, que fez uma junção no café. O Gui, com certeza, está lá me assistindo também, meus familiares. Então, com certeza, como você falou, foi uma trajetória assim que é impossível não se emocionar toda vez que eu lembro. Porque eu comecei, hoje até de tarde falava, então, com a Elaine, sobre a minha trajetória, ela me lembra todas as vezes que eu vou lá, que eu trabalhei 2 anos nas ruas. Então, 2 anos eu ia de casa em casa fazendo unha. Então, isso antes do estúdio, Nanda? Antes do estúdio. Lá em 2020. Não, foi antes ainda. Eu saí da casa dos meus pais quando eu era menor de idade. Nossa. Eu tinha 17 anos. E o mais incrível, assim, eu saí com um sonho de ser professora. Olha e só, daí... mais uma na vida. Sim. Também fui essa. E daí, tipo, desde pequenininha, meu pai me incentivava muito, minha mãe também. E eles perguntavam, o que tu vai ser quando crescer? A minha avó sempre falava, não, a Nanda vai ser prof, porque a letra dela é maravilhosa. E daí eu falava assim, você... Daí, então, eu saí pra ser professora. Comecei a estudar, comecei a trabalhar de doméstica, então, pra me manter, pra manter a faculdade. Só que daí eu pensava, eu tenho que fazer algo a mais. Eu sou aquela pessoa que sempre tem que buscar algo a mais, sabe? E daí eu falei, o que eu vou fazer? Fazer unha é uma coisa que nunca passou na minha cabeça, Daí as minhas amigas pediam, Nanda, eu vou numa festa hoje, tu não faz minha unha? Eu falei, faço. Mas tipo assim, fazia, E daí eu comecei a pensar, gente, que tal fazer unha? Por que não fazer unhas, se eu já faço? Tornar uma profissão. Isso. E daí eu pensei, vou tentar fazer unha então. Aí eu comprei, eu lembro que eu tinha uma caixinha de sapato que era de bebê, sabe? Que era bem pequenininha. E eu botei acho que uns 15 esmalte e eu falei, vou falar que eu faço unha. Daí eu falei e eu comecei a ir, numa tia minha, numa avó, numa madrinha. E elas começaram a falar do meu trabalho, começaram a falar.
E foi dando certo. E eu falei, tô gostando. Mas eu continuava a faculdade, né? Fazendo pra ser prof. Chegou um tempo que parece que eu pensei assim, acho que eu gosto mais de fazer unha. Não fazia mais sentido a faculdade. Sim. Mas eu continuei, daí, tipo, veio a pandemia. Daí eu tive que me reinventar de novo. Porque daí, como eu trabalhava nas ruas, não podia mais sair pra trabalhar. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí apareceu uma oportunidade de eu trabalhar num salão lá em Independência, onde eu trabalhei 11 meses. Aí trabalhei nesse salão e mesmo assim eu estudava, tava fazendo meu estágio. Meio-dia eu fazia o estágio, de tarde eu trabalhava. Daí eu falei assim, meu, gente, acho que é muita coisa pra mim. Daí eu me formei e comecei a trabalhar numa escola em 3 de maio. Daí eu acordava às 5 da manhã, saía de casa às 6h40 mais ou menos eu tinha que estar para abrir a escola. E daí eu vinha 1h da tarde, direto pro salão. E eu comecei a cansar disso, sabe? Comecei a cansar. Aquela rotina. E eu falei, não quero mais trabalhar pros outros, sabe? Não quero ter a minha vida, eu quero ter as minhas coisas, a minha independência. Eu sempre fui, tipo, parece que eu chegava numa fase que eu tinha tudo e eu não era feliz, sabe? Eu queria buscar algo novo, sempre algo novo. E daí eu não entendia, mas eu ia atrás, sabe? Aí eu falei, vou abrir o meu salão. Pronto, acordei um dia assim, falei, vou sair da escola, vou sair do salão e vou abrir o meu salão. Não vou mais trabalhar para os outros, vou ter a minha vida, o meu salão e o meu nome. E daí, quando eu digo assim, ó, que eu não tenho medo de arriscar, eu vou e faço. Eu falei, vou abrir. Em 15 dias, guria, eu falei que eu não queria mais a escola, que eu não queria mais o salão e abri o meu salão. E daí eu fico pensando, apoio eu tive muito pouco, assim, ó. Porque as pessoas falavam, meu... Tu é louca, é o que mais a gente ouve, né? Sim, tipo, tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Pelo incerto. E daí eu falei, vou, sabe? Na minha cabeça ia dar certo. E desde pequena eu sou assim. A minha irmã sempre fala pra mim assim, não vamos fazer isso. A mãe vai brigar com a gente, sabe? Aí que a gente vai dar certo. E olha que eu sou a mais velha. E daí eu falei, não, vamos fazer. E daí eu falei, vou abrir o salão. Pronto. Em 15 dias eu tinha tudo. Tudo pronto. Tudo. E tu já tinha toda a base, tu já tinha teus clientes, já tinha tudo. Sim. Né? Mas uma coisa, um dia eu ouvi em um vídeo, que quando dizem que você é louca, é porque tu tá no caminho certo. Sim. Hoje eu entendo isso. E não é que a fase ali dos nossos pais, né? Quando a gente fala que a gente não tinha o apoio, eles deram o que eles podiam naquele momento. Com certeza. Né? Então, assim, eu também demorei para entender isso. Então, eu fazia sempre o contrário do que eles me falavam. Sempre o contrário. Então, a gente era taxada como revoltada, sim, rebelde, né? Hoje, eu explano isso para o meu pai e para minha mãe com mais naturalidade e eles entendem isso também hoje, né? Claro que tudo é um amadurecimento da nossa parte de reconhecer, né, que eles não estavam fazendo o errado com nós, né? Mas, tipo, eles queriam o melhor na visão deles. Sim. E onde é que ficava o nosso querer? Né? Exatamente. O nosso querer vai ficando guardado. E a nossa essência vai se escondendo. A gente vai se anulando para agradar os outros. Exatamente. E sabe que muitas eu escutei muito assim, as pessoas falam, meu, tu tem que pensar, tu age muito por impulso, tu é muito impulsiva. E sim, eu sou, sabe? Só que eu acho que se eu não fosse assim, decidida, eu vou fazer e pronto, talvez as coisas não teriam acontecido da maneira que aconteceu. Exatamente. E eu, assim, ó, não me arrependo de nada, sabe? Porque, claro, teve assim, eu não vou dizer assim, foi um mar de rosas, eu entrei lá, fiz o meu salão e já começou 1000 clientes no primeiro mês, sabe? Foi, assim, um passo de cada vez, mas muitas pessoas já me conheciam pela época que eu fazia unha nas casas e nas ruas. Então, elas falavam, a Nanda abriu um salão, vamos lá, sabe? E daí as pessoas iam falando. Então, no início, assim, ele é mais trabalhoso, mas eu digo, assim, que essa parte do início é muito fundamental a gente passar, porque ali se a gente constrói uma base forte, ninguém derruba a gente. E, Nanda, como que tu lidou com o medo, com a insegurança e com aquela questão que a gente sabe que hoje você ministra cursos, né? Você
é prof, é instrutora de cursos. E eu acho que muitas das suas alunas trazem até você isso, né? Deixar o certo pelo duvidoso. Como que você lidou com tudo isso lá no início? Foi assim, como é que eu posso dizer, uma fase que, como eu disse, eu tô sempre buscando algo novo. E eu pensei, troco o certo pelo duvidoso, troco, não troco. Daí eu falei, se a gente não arriscar, é uma frase que eu falo para as minhas alunas sempre também, é assim, eu prefiro chegar lá no fim e ter que dizer assim, eu tentei e deu errado, do que eu ter que falar assim, bah, mas e se eu tivesse? E se eu tivesse, já foi tarde, né? Que tu não fez. Então, tipo, eu tentei e deu certo, porque você não vai tentar e vai dar certo também. E eu sempre incentivo muito, falo pra elas arriscar, fazer, porque o medo, ele trava a gente. Trava. E muitas vezes eu fui travada pelo medo, pela insegurança. Tipo, estar aqui hoje é uma prova disso, né? Porque quantas vezes você, Nanda, vamos fazer um podcast, a gente faz mais de 2 anos. Na verdade, logo ali que eu conheci a Nanda, eu olhei o perfil dela. Tu ainda não trabalhava com cursos, né, Nanda? Não, só... E eu dizia, Nanda, eu não te vejo somente como uma neo designer. Sim. Eu te vejo lançando curso, eu te vejo isso, aquilo. E ela, ai, Rô, eu penso um dia. E eu, Nanda, porque um dia, vamos e vamos. Sim. Isso foi na 9ª edição. Aí na 10ª, tu foi case de sucesso. Fui. Né? Na 10ª edição foi case de sucesso. E depois a gente veio fazendo um trabalho. E é algo que ontem até a gente comentou aqui no podcast. Como é difícil a gente se reconhecer. Os outros enxergam o nosso potencial, né? Mas a gente demora para ver isso. Muito, sabe? Muito mesmo, porque, tipo assim, as pessoas olham pra mim. Esses dias eu até brinquei, eu falei assim, gente, parece que eu sou famosa, eu saio na rua, todo mundo me cumprimenta, eu vou num lugar, às vezes eu não sei quem é a pessoa, mas ela disse, oi, Nanda, como é que você tá? E eu, tô bem. Mas, tipo, e daí elas me acham uma pessoa querida, legal, e hoje eu consigo me ver assim. Mas por muitos anos eu me via baixa autoestima. Meu Deus, distorção de imagem eu tinha muito. E daí as pessoas falam pra mim, meu Deus, mas você é tão bonita. E eu falava, eu não sou. Sabe? Sério que tu tinha Muito, isso, muito, Nanda? muito, meu Deus. E a minha vida, ela só deu essa virada de chave, tipo assim, que nem ano passado, eu passei por muitas coisas, sabe? Muito difíceis também. Teve a perda de um tio meu, que infelizmente foi uma perca, assim, que abalou muito a nossa família também. E eu precisei, assim, ó, passei por várias fases e eu precisei muito, assim, ó, me reencontrar. Eu me vi perdida e eu não sabia mais o que eu queria, não sabia mais. Eu já tava numa fase, Romênia, pra te ter uma noção, eu tava tomando 4 antidepressivos e um remédio pra dormir. Nossa. E daí, realmente, eu acreditava que eu era louca, que eu não era boa, que eu era insuficiente pra tudo, baixa autoestima, distorção de imagem, gorda, ansiedade, eu tava tomando também, tinha ansiedade e acabei engordando 20 quilos. Hoje eu já eliminei, graças a Deus, né? Não tomo nenhum remédio, hoje não tomo nada, graças a Deus. Mas a minha virada de chave grande na minha vida foi, então, quando 2 pessoas que são essenciais pra mim hoje apareceram na minha vida, que foi o Guilherme, que é o meu namorado, Gui, e a Cris, a minha terapeuta. Ela está nos assistindo. A Cris é maravilhosa. Esteve conosco aqui no podcast também, trazendo muita cura, muita luz aí para muitas mulheres, né? Sim. Mulheres diamantes, como a gente fala. E eu disse assim, ó, eu só consegui me reconectar comigo mesma, perceber a minha essência quando eu participei da Academia da Mulher Diamante. E quando eu cheguei lá pra Cris, ela faz sempre o primeiro encontro, então é uma meia hora de conversa, é gratuito. E aí ela faz uma mesa. E a energia da gente não mente, né? Não. E daí eu cheguei e ela disse, como você tá? E eu falei, tô bem. Tô bem. Nosso costume, né? Meu Deus, destruída por dentro, né? Daí ela falou, vamos ver a mesa, não sei o quê. Quando ela começou a olhar, ela falou assim pra mim, meu Deus, uma empresária linda que nem você, zero nessas coisas aqui? E eu falei, pois é, né? Guria, e daí tu acredita que eu comecei, então, o tratamento com ela? E foi, tipo assim, umas 3 sessões, eu já tava outra pessoa. Outra pessoa. Ela fez de novo a mesa, daí a gente fez. Tudo que tava 0 já tava 500. 500 Hz, que é o que ela fala, né? Eu falei, que é a questão da elevação da energia. Isso.
mudou muito a minha vida, assim, me ajudou muito a me ver, a me reconectar comigo mesma, a me redescobrir. E daí eu falava, meu, como pode eu ser tão leve hoje, eu viver tão leve hoje? Daí ela falou, isso já era você, tava dentro de você e você não via. E o que tu acha, Nanda, que te fez ficar tanto tempo, como se diz, fechada? Não é anulada, é fechada. Aí eu acho uma pergunta bem difícil de responder, porque eu tive, assim, uma fase da minha vida que eu não gosto muito de falar, mas que eu passei por muitos problemas, assim, eu era muito dependente emocional, então eu acabava ficando onde não me fazia bem, por achar que eu era incapaz. Eu achava que eu era incapaz de sair daquilo ali, incapaz de me manter, incapaz de fazer as coisas, sendo que eu já fazia tudo isso sozinha, entende? E daí, quando eu fui com a Cris também, uma questão que era, eu era muito no masculino, sabe? Era tipo, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, aí eu tenho que dar conta. Isso é o que a gente já trouxe aqui em vários podcasts, a questão do relacionamento. Sim. Né? Um relacionamento onde a mulher tem que se posicionar no masculino, né? São vários fatores que a gente não vai entrar aqui nessa questão do relacionamento, mas é algo que muitas mulheres passam por isso, Nanda. Sim. E a gente acaba tendo que anular o nosso feminino, porque a gente tem que dar conta de muita coisa. Uhum. E mesmo não querendo, a gente não tem outra saída, né? Daí a gente vai e dá conta. Só que esse dá conta, eu dou conta, vai trazendo uma exaustão pra gente, uma exaustão. Chega um momento que a válvula estoura. Sim. E daí a gente se vê assim, sem saída. Daí foi então que eu conheci a Cris e o Gui. A Cris eu já conhecia, na verdade. Ela já tinha tentado fazer unha comigo outras vezes e não dava certo. Por um acaso, que eu digo nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Ela me chamou e eu tinha horário porque uma cliente desistiu. E daí eu falei assim, o Gui, ele apareceu na minha vida também como um presente de Deus, assim. E logo que a gente se conheceu, assim, já foi uma coisa de outro universo. Sabe quando tu tem a sensação que tu conhece a pessoa há anos? Uma química, assim, sem explicação. E daí eu já via que ele era diferente. E ele me apoia, me incentiva. E daí ele falava assim pra mim, calma, vai dar certo. Tu vai conseguir, é só uma fase. E tudo que nem tu falava antes, o que ele já viu, que a Cris já viu, que você já viu lá em 2021, eu não via. Uhum. E daí eu pensava, mas o que estão vendo em mim, gente? Uma pessoa... E daí eu tava, assim, acabada, saindo da depressão, então, saindo daquele luto, saindo de tudo aquilo. E eles lá, me apoiando, sabe, me incentivando. Meu, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E hoje a gente senta, dá risada e conversa e ele fala, viu como eu te falei que ia passar? Viu como eu te falei que era uma fase? E hoje eu tô, graças a Deus, conseguindo enxergar, então, que tudo é uma fase que passa, que eu sou essa pessoa que todo mundo fala que eu sou. E hoje ouvindo, né, a gente sabe que muitas pessoas que estão nos assistindo agora no ao vivo ou estão assistindo no gravado, muitas mulheres estão passando por essa fase. Essa fase de um reencontro, de uma conexão, e não é fácil, não adianta a gente romantizar esses momentos. Né? A gente precisa ser, como se diz assim, ó, bem realista. Sim. Né? Só que uma coisa que tu falou que é muito importante, tudo passa. E se a gente parar e pensar, olha só, um exemplo, né? Hoje o dia pode ter sido maravilhoso, deu tudo certo. Foi muito bom. Amanhã também vai ser. Não, acorda, já começa tudo errado. Sim. As coisas boas passam, as ruins também passam. Sim. Só que o nosso entendimento é difícil. É difícil nós, seres humanos, administrar isso. Porque a gente gostaria que tudo tivesse, como diz assim, ó, a energia lá nos 600, 700, sim, né? E não é assim. Com certeza. E eu ficava me questionando também. Eu sou uma pessoa assim, hoje eu não sou mais, a Cris tá me vendo, Deus o livre eu falar que hoje eu sou. Então eu era uma pessoa que me culpava por tudo. Então eu pensava assim, cara, por que é tão simples falar para as minhas clientes, falar para mulheres que elas têm que se amar, que elas têm que se valorizar, que elas têm que se incentivar? E eu não faço isso, sabe? Tipo, tem uma coisa errada.
Daí eu ficava pensando, falei, meu Deus, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Mas a Nanda sempre foi vaidosa, né? Sempre foi de se arrumar, sempre foi de se cuidar. Porque desde que eu conheci a Nanda, sempre foi vaidosa, estava sempre maquiada, né? Tinha todo esse know-how de, olha o quanto que você escondia a tua tristeza. Muito bem. Meu Deus, guria, assim, ó... até como nós falávamos nos bastidores antes, eu falava esses dias assim, eu percebi que quem é feliz não posta. Porque eu não posto a minha vida particular hoje, posto muito pouco, claro, as pessoas que moram lá em Independência me conhecem, sabem da minha vida, mas assim, que eu tenha postado muito pouco. E antes eu postava todo dia. Eu postava uma foto sorrindo, eu postava o que eu ia fazer, eu postava uma coisa porque eu queria provar pra todo mundo que eu era feliz. Eu não queria que ninguém soubesse que eu não era feliz. E talvez alguém que esteja nos assistindo e que já tenha esse conceito, já notava, né? A gente que não notava. E daí eu fico me perguntando como é estranho essa questão de, tipo, a gente se dá conta disso depois que a gente já passou pelo processo. E dói muito, porque o nosso subconsciente ele tá acostumado com a gente estar ali acomodado. Então, quando a gente tem que sair dali, acaba que ele tem que se mexer também, né? Sair daquela zona de conforto. Exatamente. Mas uma coisa eu posso dizer assim, ó. Quando você decide sair daquilo ali, é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes o que você acha que é um ponto final, é a recém o recomeço. E qual foi o início? O que foi o start, assim, que te deu nessa tua virada de chave? Eu acho que eu precisava mesmo me reencontrar. Porque eu me vi muito perdida, assim, ó, e não conseguia mais me ver. Pra te ter uma ideia, assim, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas eu pensei em desistir de viver. Tipo, e eu tinha tudo, sabe? Eu tenho meu salão, o meu nome, que graças a Deus eu construí com muito trabalho. Tinha minha credibilidade. Casa. Sim, tudo. Tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. E daí eu falei, ou eu mudo, ou eu não vivo mais, porque assim eu não quero mais viver. Olha o nível da depressão, né? O que a depressão faz no nosso inconsciente. Sim. Mas assim, graças a Deus, daí eu consegui então sair daquilo ali, buscar uma ajuda e me reconectar comigo mesma, me descobrir, viver a minha essência hoje, sem viver me importando com o que falam de mim, porque por muito tempo eu também me importava, tipo, eu não vou fazer isso porque o fulano vai falar. Mas o que a fulana vai pensar? Sério? E daí, olha só, gente, eu conheci a Nanda, jamais imaginava, eu olhava para você, assim, ó, a postura, aquela mulher otimista, sempre para frente, incentivando, né? Olha como que a gente consegue se esconder, eu botar uma máscara, né? Sim. Mas hoje, com toda certeza, eu posso dizer que eu não maquio mais nada, que eu sou muito feliz e que, graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa muito grata, sempre falo muito de gratidão, muito abençoada, porque hoje eu sei o que é ser leve, viver feliz, assim, sabe? Mas uma coisa que é muito notável, Nanda, quando a gente se conheceu nessa nova fase, tá? Sim. Eu disse, a gente estava fazendo as fotos, né? Sim. E eu olhei para a Nanda e disse, a Nanda que eu conheci lá atrás não está aqui hoje. Não. Desde a entonação de voz, o olhar, que são pequenos detalhes que hoje eu trabalho com questão de posicionamento, a gente entende, né? Então, tu vai conhecendo a essência de cada cliente também. Sim. Né? Então, assim, lá no início, a gente fazia as fotos, era a Nanda, só que agora a Nanda chegou com um empoderamento muito maior, com aquela essência que transborda, que tu consegue conectar de uma forma diferente. Sim, e tu sabe que eu, assim, tô amando essa nova fase, que nem eu falei pra Cris, eu tô, assim, numa transição de imagem que eu tô achando muito top, assim. E como tu falava antes, lá atrás, eu me via muito assim, uma menininha,
sabe? E daí eu pensei, Mas você é jovem. não, isso sim. Jovem empreendedora. Sim, e daí eu pensei, mas eu não quero mais que as pessoas me vejam como uma menininha, como uma menina que faz unhas. Não, É a Nanda. eu quero ser a Ananda, eu quero ser a nail designer. E tipo assim, não, eu não tô aqui porque eu não tenho um estudo, não, eu sou formada prof, mas eu não quero ser prof hoje de ensino fundamental. Eu quero fazer unha, eu quero empreender, eu quero, sabe, ser diferente. E daí, quando nós se conhecemos lá, eu lembro até hoje que você e o Cauã me fizeram gravar um vídeo. Ai, Meu verdade! Deus! Jesus amado, que foi aquilo. Eu acho que a gente tentou. E foi sensacional, foi o vídeo do case de sucesso. Não, e daí tu fez eu gravar um vídeo. Eu tenho postado no meu Instagram, claro. Mas quem for lá voltar e olhar, vai ver que eu tô assim, ó, com uma voz trêmula. Quem não entende não percebe, mas... É o que eu acabei de falar, a questão do posicionamento, da Sim. voz que você tem hoje e a voz que você tinha lá atrás. Sim, e daí é o que tu disse, tu falou assim, não, vamos gravar um vídeo que tu vai dar curso, que não sei o que. E eu falei, gente, dá curso? Meu Deus, calma, vamos devagar. A ideia era só fazer umas fotos, aparecer na revista, e agora tu já quer me jogar pro mundo. Eu falei, meu Deus. E daí vem a questão, tipo, da insegurança. Talvez eu fosse conseguir naquela época também, mas eu tinha muita insegurança. Muita. Eu falava, meu Deus. E a gente fez o vídeo, postou e começou a bombar os cursos, né? Sim, e daí, mas as pessoas me chamavam e eu meio receosa, eu falava assim, sim, eu faço, mas não é muito, sabe? Hoje Sim. não, hoje eu já consigo me posicionar, eu já consigo, não, vamos fazer, vai ser legal, tarará. E depois dos cursos, tipo, quando eu faço o curso, a cliente vem pra mim, a minha aluna, então, a gente fica uma tarde, uma manhã ou um dia, conforme a necessidade dela, a gente faz o curso então. E pós-curso eu presto uma assistência. Então, volte dá uma meia... consultoria. Isso, ela tá sempre me mandando mensagem, porque o que acontece? Ela faz o curso comigo hoje, mas as dúvidas reais dela vão surgir... No dia a dia. Isso, em mesa, quando ela estiver atendendo. E daí, às vezes, vai dar uma coisa, ela vai, mas o que eu fiz errado que a unha caiu? Dela, Nanda, olha só, fiz isso, posso te mandar um vídeo? Tu me explica como é que é? Claro, eu explico, se for preciso, vem aqui, eu te mostro de novo, ou mando um vídeo eu fazendo passo a passo, pra ela saber como é. Porque em um dia tu não consegue pegar tudo. Não. Eu tento gravar as aulas também que eu dou pra ela poder assistir em casa, pra ela ver, pra tirar as dúvidas, né? E olha só que bacana, porque essa insegurança toda, quando a gente fala em gravar vídeo para os clientes que batem esse desespero, né? Para nós é bacana esse desafio, porque foi o teu primeiro. Hoje você olha para trás com orgulho. Com certeza. Daquilo que a gente criou lá. Eu pensei já, ainda não fiz, né? Mas já pensei em regravar aquele vídeo com as mesmas palavras. Gente, ia ser muita diferença, porque eu ia falar assim, ó, flutuando. Uhum. E eu lembro que o Cauã, coitado, teve trabalho. Eu falava uma frase e agora qual que é a próxima? Gravava de novo e depois ele juntou todo o vídeo. E eu fiquei, meu Deus. Eu não lembro disso, de todo esse processo, olha só. Sim. E assim, às vezes a gente para e pensa, né? Meu, mas por que eu era assim? Por que eu era tão insegura? Gente, é uma coisa que eu falo hoje para todo mundo. A gente não pode se cobrar. Eu passei, Nanda, por todo esse processo também. Sim. Quem me conhece sabe que são clientes que estão comigo lá desde 2014, 15. Eu fugia de rádio, fugia de microfone, de fotos. Até hoje eu não gosto de fazer fotos. As pessoas acham que eu gosto, eu não. Eu faço porque eu preciso. Sim. Eu aprendi a amar tudo isso e a me posicionar. Porque quando eu abri a Autêntica, se eu não colocasse voz no meu negócio, quem iria colocar? Exato. Quem iria falar o conceito da Autêntica? Quem iria falar o que era autêntica? E isso é o que eu falo para todas as empresas. Se você não dar voz ao teu negócio, os outros vão dar o que eles querem. Exato. Então, às vezes, não é que a gente não gosta, a gente não conhece. É a nossa insegurança que faz a gente fugir de certas coisas. Sim. Eu agora, né, nesse processo das mentorias, eu também vou trazer um vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei. Eu fiquei uma tarde toda, gente, para gravar um vídeo de apresentação.
E tu vê que, tipo, a gente olhando pra ti também, a gente pensa, meu Deus, ela deve gravar isso assim com facilidade. Que ela apresenta um programa, um podcast, ela fala tão bem, flui tudo tão bem, então isso pra ela deve ser fichinha. Sabe? Essa é a visão. Hoje eu digo que sim, né? Hoje eu digo que sim. Mas, por exemplo, a gente vai fazer um vídeo da loja, vai fazer algum outro vídeo, eu começo do início ao final, ok. Mas, gente, isso foram 8, 9 anos num processo de aceitação, porque daí tem todo aquele processo, não gosto da minha voz. Não gosto disso, não gosto daquilo. A gente vai botando vários empecilhos, mas na verdade não é a voz, não é a nossa imagem, é a nossa insegurança. Sim. E como lidar com isso? Terapias, gente. Sim. Terapias, autoconhecimento, né? Se descobrir, se autoconhecer e se permitir. Com certeza. E só mais um ponto que eu acho, assim, ó, fundamental, que eu vejo que pra mim faz total diferença na minha vida hoje, é ter alguém que te apoie, sabe? Que incentiva. Que incentiva, que te apoie, que acredita em você. Porque às vezes eu não digo que eu não sou assim, que hoje eu sou 100% segura de mim, mas com certeza hoje eu sou mais. Mas às vezes quando eu tô insegura e alguém fala pra mim assim, meu, mas tu consegue. E às vezes até quando eu tô lá dentro de casa, gritando com as meninas ou sozinha, eu falo, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Daí o Gui fala, como que não vai dar certo? Vai dar certo, você é capaz, vai dar certo. E daí, tipo, e se fosse a gente não ter esse apoio, esse incentivo, a gente ia dizer, não vai dar certo, nem vou tentar. Eu já tenho um outro lado. Tudo pra mim vai dar certo. Tudo, eu vou abraçando, Sim. vou abraçando. Depois lá na frente eu penso, meu Deus, por E que eu agora? inventei tudo isso? Sim. Mas é aquela coisa, aquele ponto que nem você colocou no início do nosso podcast. Faz, tenta. Se não deu certo, só muda a direção e vai lá. Exatamente. E eu também sempre tive esse apoio, né? Vou dar que nem um exemplo agora, né? Até se o Joel está assistindo, ele vai rir dessa parte. Porque quando eu entrei com essa questão das mentorias também, já fazia 2 anos que eu estava nesse processo. Lanço, não lanço, que são mentorias de posicionamento, vendas e marketing. Aí, esse ano, então, eu decidi, em maio, junho ali, que eu iria fazer. Quando eu explanei a ideia para o Joel, legal, amor, vai lá, faz, né? Vai dar certo. As coisas começaram a ir acontecendo, eu comecei a colocar para ele, eu vi que ele não tinha entendido nada do que era. Aí um dia eu deitada e eu falando, eu disse, Jô, tu sabe do que eu tô falando? Tu entendeu tudo isso, o que é as mentorias, como que vai ser a metodologia, como que vai ser aplicado, Não. Eu disse, tá, mas tá tudo certo, o importante é que tu tá apoiando. Sim. Né? Então, isso faz a diferença na vida da gente. Né? Isso dá uma segurança maior, porque às vezes o que a gente mais precisa no final do dia é alguém que te abrace e te diga, tá tudo certo. Ai, muito. Tá tudo bem, se deu esse problema, amanhã vamos resolver, que não venha por cima culpando, julgando, criticando. E a gente sabe, tá? A gente sabe que hoje tem muitas mulheres que estão passando por essa fase. E isso, sabe, eu escuto muito no salão isso, das pessoas dizem, eu tô cansada, tô exausta, tô isso, tô aquilo, todos os dias, sabe? E que nem eu digo pra elas, sim, mas por que tu não faz alguma coisa, entende? Às vezes eu falo... Falta coragem. Isso, falta coragem, sabe? Não é uma coisa fácil. E quando tu decide mudar, tu tá decidida mesmo. Não é uma decisão fácil de ser tomada. Tu não acorda do dia pra noite. Tu vai se preparando. Tu não acorda do dia pra noite e diz, pronto, cansei, não quero mais isso aqui, e joga fora. Não é. Tu vai assim, ó, jogando, empurrando enquanto dá, e chega uma hora que não dá mais, sabe? E daí tu sai dali. Só que muitas pessoas me dizem isso, que estão cansadas, e eu vejo muitas mulheres, que nem eu falei antes também, que estão muito no masculino. Que tem invertendo que dar conta, os papéis. dar conta da casa, do trabalho, dos filhos, da rotina cansada, e acabam, não porque elas querem talvez, mas deixando esse lado feminino delas de lado. E eu, por mais que eu fosse vaidosa, assim, muitas coisas eu vejo que eu deixei de lado. E que hoje eu tô buscando, sabe? Que eu tô me reencontrando. E daí eu brinco até esses dias, eu falei, meu Deus, como é bom ser mulher,
Mas tu é mulher? Daí eu falei, sim, mas tipo, tem muitas coisas que eu não fazia mais. Ter a posição de mulher. Isso. Né? Ser cuidada, se permitir ser cuidada, se permitir ter aquele momento de dizer assim, ó, não, agora é o meu momento. Sim. Né? E, gente, nenhum processo, nenhuma transformação é fácil. Não pensam que quando a gente vai buscar uma terapia, eu faço terapia, né? Eu faço também. Terapia é vida, gente. Sim, exatamente. Terapia é vida. E não pensam que quando vocês vão começar um processo terapêutico, um processo de cura, vai ser fácil. Precisa ser mexido nas feridas. Precisa. Né? E esta preparação, não é qualquer pessoa que está disposta a isso. Exato. Mas as pessoas, elas descobrem que quando elas resolvem mexer nessas feridas, então, e curar, tratar, sair daquele problema, é a melhor coisa, a melhor fase da tua vida começa depois disso. Porque tu não consegue viver um novo sem se conhecer realmente, sem se amar. Não. Então, tu precisa tratar o que tá te ferindo primeiro para você poder se entregar novamente a qualquer coisa que você vai falar. Não tô falando só profissional, a vida relacionada amorosa, mas profissional, qualquer outro emprego, qualquer outro relacionamento, você precisa estar de bem consigo mesmo. E olha só que bacana, Nanda, agora eu fiz uma reflexão rápida de pensamentos. Quando lá no início que eu disse, Nanda, eu não te vejo somente como uma nail designer, e sim ministrando curso, ensinando mulheres a ter a independência financeira. Olha ao nível hard que chegou. Hoje as mulheres que buscam a Nanda para um curso, tu não vai somente, elas não vão sair de lá do teu espaço somente com o conhecimento de unhas. Não. Elas saem de lá transformadas. Com certeza. Porque só consegue transformar outra pessoa quem viveu o processo. Acredito que sim. Né? Porque quem não passa não sabe o que é. Exato. E a gente, passando, a gente consegue entender. E o mais legal é que às vezes as pessoas, elas jogam coisas pra gente no ar e a gente, ela passou por tal coisa, mas ela não sabe. Então a gente já consegue entender e mesmo que ela não fale, a gente já dá um conselho, um apoio, uma fala que a gente fala que já mexe com ela. Já mexe. E já faz ela pensar. Talvez na hora ela não vá falar, não vá agir. Não vai fazer sentido naquele momento. Mas quando ela estiver sozinha, ela vai pensar assim, o que a Nanda me falou faz sentido. Gente, e agora puxando aqui as mulheres, né? Quando a gente vai fazer unha, a gente fica lá às vezes 2 horas, né? Sim. Nós mulheres, né? São qualidades de mulher, tá? Eu digo que as mulheres, elas estão se posicionando mais no mercado porque nós mulheres, a gente se permite a trocar ideias, trocar dores, trocar sofrimento, trocar experiências, conhecimento, conexão, né? E as mulheres vão crescendo. E, gente, olha a transformação que você faz na vida das mulheres. Eu me emociono porque eu recebo muitas mensagens assim, às vezes chega a ser texto de clientes me agradecendo que naquele dia que ela foi lá, ela não estava muito legal e eu, tipo, eu gosto muito assim, eu percebo, eu sou uma pessoa muito sentimentalista, então eu capto a energia assim, ó, sensitiva de longe. Daí que nem teve casos já, a cliente chegou tristinha assim, eu fui lá, trouxe uma cervejinha e um guardanapo escrito alguma coisinha, sabe? Eu acho que o cuidado dos pequenos detalhes fazem toda a diferença. Porque às vezes ela tá ali num dia exaustivo, chegou lá 8 horas da noite fazer a unha dela, ela só queria estar em casa, mas ela veio fazer a unha, sabe? Ela já sai outra pessoa. Não, e a gente sabe, né, que nós mulheres com uma unha bem feita, uma escova, um cílio, uma maquiagem, a gente não quer guerra com ninguém. Sim, autoestima, né? Meu Deus. E nós mulheres somos movidas a isso. Muito, eu acho. Às vezes eu falo assim, a minha autoestima depende de se eu tô com a sobrancelha, cílios e unha feita e se minha casa tá limpa. Ai, então eu não sou louca sozinha. Não. Cauã, eu não sou louca sozinha. Sim, e daí às vezes... então somos gente, duas. eu sou a neurótica da limpeza também. E daí às vezes eu tenho umas clientes minhas. Sábado eu tava atendendo e daí eu falei, meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu tenho que limpar a casa, isso aqui. Daí ela falou, graças a Deus desse mal eu não sofro.
sabe? Mas a sensação de tu limpar a casa, sentar e erguer tuas pernas é maravilhosa. Ai, viu, gente? Eu não sou louca sozinha. A gente sempre se conecta com alguém. É algo assim, ó, que nós mulheres, a gente tenta se entender. Sim. Né? Porque nós somos de fases também, né, Nanda? Com certeza. A gente é de fase. E hoje, por exemplo, se a gente olhar, que nem você colocou nessa tua transição de imagem, né? Como isso é importante. Eu também passei por esse processo. Hoje muitas pessoas ainda me estranham que eu estou morena, né? Mas eu sempre fui. Eu nasci assim e depois que eu virei loira, né? Então a gente é de fases. E a gente vai se redescobrindo, vai se reinventando e conforme a gente vai se posicionando no mercado, no nosso trabalho, a gente vai mudando isso. Com certeza. E eu pensei assim, ó, essa transição de imagem, eu olhava pra mim, olhava para minhas fotos assim, e aquilo não combinava com a Nanda de agora, sabe? Aquelas roupas coloridas, aquelas coisas todas, eu falava... Gente, uma unha de cada cor, as fotos que a gente fazia. Sim. E daí eu falei, gente, eu não sou mais essa pessoa. Eu acho que hoje eu amadureci, que eu tô incentivando outras mulheres, que eu quero ser diferente, eu quero ser outra pessoa. Então, pra mim, ser outra pessoa tem que mudar completamente. E eu acho, assim, que hoje eu tô na melhor fase da minha vida. E daí eu me perguntava, o que eu quero mostrar pra quem chega aqui? O que eu quero mostrar pras pessoas que me assistem no Instagram, que me assistem nos vídeos, que vêm pro curso? Eu vou passar uma imagem de uma menina insegura se eu ficar, sabe, fazendo qualquer coisa, saindo por aí, aloprando e coisa errada. Apesar que eu nunca fui disso, né? Porque você sempre foi profissional. Sim, eu mantive, assim, a minha imagem era o mais importante de tudo. Assim, então, às vezes as pessoas falavam pra mim, eu escutei muito no início, agora uma coisa que me veio na cabeça também, ai, depois que virou empresária, tá se achando. Não, eu só tô posicionada como empresária. Isso. E daí eu falei, não, só que eu tenho uma imagem pra zelar. Eu tenho a minha imagem, isso, tipo, se eu quero construir uma imagem, eu não posso ficar até às 3 da manhã num boteco de esquina, digamos assim, sem preconceito, mas não é o que eu gostava de fazer. Então, eu gostava de, tipo, numa janta na casa de uns amigos, tomar uma cervejinha e vir pra casa, entende? E daí, hoje, eu pensava, assim, me vendo nas fotos do ano passado e nas fotos de agora, eu falei, meu Deus, realmente como eu mudei. E como é bom mudar, sabe? Eu acho que eu precisava disso. Precisava passar por tudo isso, porque cada processo que a gente passa, eu acho que a gente amadurece. Amadurece, aprende. E mesmo pelas coisas ruins, a gente assim, sente raiva na hora, fica machucada, né? Mas eu acho que a gente deveria ser grato. É que a gente não muda pelo amor, é sempre na dor. Isso. É sempre na dor. Se alguém consegue fazer alguma mudança, alguma transformação no amor, parabéns. Eu nunca consegui. Pra mim sempre foi na dor. Exato. Aí ou tu muda, porque não tem outra alternativa, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu percebi daí, tipo, mudando? Que quando tu sai de uma situação dessa, quando tu muda, quando tu se redescobre, tu vê o quanto você é forte. Sim. Porque eu era uma pessoa que eu me achava assim, meu Deus, eu sou fraca, eu sou incapaz, eu não vou conseguir. Gente, se eu conseguir abrir um salão, se eu conseguir desistir das coisas que eu não queria, por que eu não ia conseguir? Sabe? Daí eu comecei a falar para as minhas amigas mais próximas, para Solange também, a Solange me apoiou muito. Ela falava, tu vai conseguir? E eu falei, não, porque eu sou fraca. Ai, meu E daí Deus. hoje eu falava para ela assim, hoje eu vi que eu sou forte. Porque passar por tudo, né? Isso. E uma coisa assim, ó, que até esses dias eu estava conversando com uma cliente da revista, né? Se a gente parar e pensar, o mundo de empreendedora não é fácil. Não, ele tem bastante desafios. São desafios, são obstáculos, problemas. Quantas vezes que a gente precisa se renascer? Julgamentos. Não, eu nunca tive problema com isso, né? Sempre fui bem resolvida, nunca tive esse problema da questão do julgamento. E daí um dia ela me fez, daí esses dias essa cliente me fez essa pergunta para mim. Rô, como que tu consegue renascer tão rápido das coisas que não dão certo para ti? E daí eu fiquei pensando, ela estava fazendo minha unha. Daí eu disse, olha, a gente tem duas alternativas, tá? Ou a gente renasce rápido, ou tu vai ficar ali esmorrecida,
cabeça baixa, chorando, olhando para aquele problema, olhando para aquela tristeza, vai ficar 2 dias, 3 dias, uma semana, e tu vai ter que renascer da mesma forma. Sim. Tu não vai ter escapatória. É você por você, né? Exato. Então, eu não tenho, se aquele dia foi ruim, se eu tiver que chorar, eu vou chorar no chuveiro, tá tudo certo, saio, passo lá em cima de cima, maquiagem, tá tudo bem. Sim. A gente precisa ter essa força de renascer várias vezes. E é muito importante isso, né? Quando a gente tem sonhos, quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente não pode ficar 2 dias chorando no problema. A gente tem que ter a coragem de ver aquele problema com uma solução. Se naquele momento não tem a solução, eu aprendi através das terapias, deixa de lado, bota um papel em cima, finge que não tem o problema. Foi fácil de aprender, não foi. Não pensa que foi. E esquece. Quando daqui uns 2 dias aquele problema não é mais problema. Sim. Quando a gente consegue ver a vida dessa forma, fica mais leve. E a gente não precisa renascer tanto. Meu, assim, e daí a gente vê que se a gente passa, deixou de lado, que nem tu disse, eu vou deixar isso aqui de lado porque agora eu não consigo resolver. Meu, quando passa, tu vê que nem era tudo Não aquilo. era A tudo gente faz, aquilo. assim, às vezes uma tempestade no copo d'água. Exatamente. E daí eu agora tô aprendendo a ter paciência, né? Se teve uma coisa que eu nunca tive, foi paciência. E daí, Eu também. engraçado que as pessoas pedem, eu não sei como tu consegue ficar aqui o dia inteiro fazendo unha. Uma terapia. Pra isso eu tenho muita paciência, assim, ó, meu Deus. Se eu fico 2 dias sem fazer unha, eu já volto assim, louca, sabe? Mas eu não sei como. Eu sou assim hoje com o podcast. Eu fiquei sem fazer uma semana. Gente, eu não vi a hora de voltar pra cá fazer. Isso pra mim virou uma terapia. Mas foi um sofrimento de quase 2 anos. Eu vou contar isso lá nas mentorias. Lá na minha história tem um pouquinho disso. Eu relatei um pouco disso. Mas hoje pra mim isso é uma terapia. Eu amo de paixão estar aqui, estar conversando, trazer essas histórias, porque a gente sabe quantas pessoas que passam pelo processo que você passou, que eu passei. E se nós passamos é porque a gente acredita em nós, principalmente, e a gente tem sonhos, Sim. né? E a gente quer conquistar mais. E nesse conquistar mais, a gente incentiva outras mulheres. A gente traz na nossa bagagem outras mulheres para poder ajudar. Sim. Né? Esse trabalho que a Cris está desenvolvendo com a Academia da Mulher Diamante, gente, a nossa região estava precisando muito disso. Sim. As mulheres daqui, elas precisam tirar a essência que está dentro delas guardada. Porque é que nem a gente falava antes, a gente acaba se anulando e eu nem sei porquê. A gente chega a uma época da vida da gente, assim, que a gente simplesmente se esconde e começa a agradar. E daí, de tanto a gente fazer isso, a gente acaba se perdendo. E daí acaba tendo ansiedade, depressão. E a ansiedade e a depressão, ela tem um ponto da onde que ela vem. Eu também passei por esse processo. Sim. Né? E não é fácil a gente dar essa virada de chave. Só que hoje a gente tem pessoas que podem nos ajudar, que podem tornar esse caminho mais leve. Com certeza. Né? Eu sei porque assim, o meu filho de 13, 14, agora o Wesley está com 15, mas ele começou a usar os óleos do Terra com 13 anos para ansiedade. Eu uso muito os olhos da terra. Na hora do estudo. E eu digo assim que hoje ele conseguiu deixar de lado, mas tinha tardes que ele estudava, ele passava 3, 4 vezes na mão aquilo. E um dia eu cheguei e disse, meu filho, não é assim, é uma vez, tu respira, se reconecta, falei, incentivei. Então assim, para ver que isso vem vindo essa cobrança lá com 10, 12 anos. E hoje a gente tem essa facilidade de poder proporcionar, seja com terapias, seja com essências, né? O Terra é algo que ele cura. Com certeza. Né? E hoje ele faz parte da nossa família. Né? A gente usa isso, eu recomendo, eu já falei em vários podcasts isso também. Então, assim, é algo que, eu digo, se você está passando por isso, não gosta de remédio, não quer coisa química, tem outras alternativas. Sim. Mas a gente precisa virar a chave.
Mas, Nanda, vamos falar um pouquinho dos cursos, né? Para as mulheres aí que estão querendo, né, buscar um conhecimento maior ou querem iniciar uma nova profissão, transição de carreira. A gente está passando aí por várias mulheres que eu estou conhecendo aí estão nesse processo de transição de carreira, estão se permitindo a buscar novas coisas. Como que funcionam os cursos? Bom, atualmente eu tenho 3 métodos que são individualizados ou todos junto. A cliente, a aluna, no caso, que me procura, ela pode escolher ou fazer apenas o curso de esmaltação em gel, ou o de banho de gel, ou de alongamento, ou pode fazer os 3. Ai, que bacana. Aí são 3 certificados diferentes para ela pôr na parede da casa dela, do estúdio dela. Eu ensino todos os métodos, desde tipo preparação da lâmina natural, cutilagem, esmaltação tradicional. Eu não trabalho mais, daí eu trabalho só com a esmaltação em gel. O banho de gel desde a blindagem, lixamento, preparação da cutícula, preparação da lâmina, alongamento também. Tem as técnicas de fibra de vidro e gel moldado. Aí muitas me perguntam qual é melhor, qual é mais indicado. E qual é a diferença? Eu digo assim, a fibra de vidro eu trabalho mais em unhas roídas. Não que não possa ser trabalhada em outra, mas ela é mais aconselhável. Até porque o molde tu não consegue encaixar numa unha roída. Mas tu pode tentar, né? Fazer uma base ali e tentar. Então, hoje eu digo assim, eu já formei umas 15 alunas. E todas me procuram muito ainda, sabe? E eu fico muito feliz, por quê? Porque eu consigo ver que elas sentiram confiança no meu trabalho. E eu fico muito feliz quando elas me escolhem também e me mandam dúvidas e eu tô sempre conversando com elas. E eu digo assim, eu acredito que eu vou formar muito mais ainda, mas que eu comecei mesmo fazer e divulgar foi esse ano. Então, umas que eu dei ano passado eu nem postei, sabe? Sim. Porque eu tinha muita insegurança. Eu falava, meu Deus, se eu postar vai começar a me chamar. E olha só, e a Romênia foi lá em 2022 lançar os cursos dela. Sim, e eu debaixo dos tapetes, né? Eu falei, gente, como diz, né? Olha os traumas que a gente causa. Não, foi um incentivo, amiga. Claro, foi um incentivo. Foi. E daí, mas no teu tempo. Sim. E daí esse ano eu falei, não, esse ano eu vou fazer. Então eu vou fazer. Aí eu comecei a divulgar mais, as pessoas começaram a me chamar. Nossa. Eu comecei a falar mais, eu comecei a gravar, eu comecei a se posicionar, como a gente fala, né? Posicionar, a se colocar à frente da tua marca. Que exato. Isso é algo que às vezes a gente demora, né? Pra gente se posicionar. E não é tarde. Foi no teu tempo. Exato. Sem cobrança, sem peso e sem culpa. Foi exatamente assim, porque antes, tipo, eu queria fazer, mas eu me cobrava. Me cobrava muito, 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 muito. E hoje eu faço assim, leve. Nanda, tu foi muito aquela pessoa de analisar outros perfis nas redes sociais e se comparar? Muito. Eu falava assim, mas ela fala tão bem, ela faz tão bem. Eu não vou divulgar o meu curso, porque meu curso é tão inferior ao dela, sabe? Me botava pra baixo. E daí a Cris também falava, meu Deus, tu não pode fazer isso, pelo amor de Deus, sabe? Tu tem que, de novo, quando eu falo pra ela, mas o que vão pensar? De novo os outros, Nanda, sabe? Então, por isso que eu digo que hoje, assim, eu não me comparo mais, eu faço o que tem que ser feito, até porque eu penso assim, eu sei o que eu tô fazendo. Exatamente, tu confia no teu trabalho. Sim. Os clientes confiam na Nanda. E uma pergunta que me fazem muito nos cursos é as minhas próprias clientes, amigas, conhecidos, tipo assim, quando eu dou curso pra alguém de Independência, que é onde eu moro, mas tu não tem medo de perder teus clientes pra fulana? Não tenho. Não tenho porque eu nem venço fazer o que eu faço, sabe? Hoje eu tenho 94 clientes fixa e isso é uma, assim, somente gratidão pra mim, sabe? E daí, então, as pessoas falam, mas não tenho. Eu incentivo muito. Se ela puder fazer, faz. Se ela crescer, cresça. Eu quero isso, sabe? Porque ela não tá só saindo da minha mesa, levando um certificado, ela tá levando o meu nome. E olha só, uma coisa que eu quero colocar, que isso eu vou colocar lá nas mentorias também, o que faz a diferença, né, de uma Neo Design para outra? Tudo. Com certeza. Tudo. Mas as duas fazem a mesma coisa. Sim, mas é a conexão.
Com né? certeza, cada um tem A a sua autenticidade, exato. E o que que é? A gente se conecta com pessoas que às vezes essas pessoas não vão gostar da Romênia, não vão se conectar com a Romênia, vão se conectar mais com a Ananda. Tá tudo certo. Assim como a gente é em todos os segmentos, né? E olha que bacana o quanto tu consegue levar para outras neo-designer o teu conhecimento. Elas vão aprimorar do jeito delas. Com certeza. Não vai ser na essência da Nanda. A essência da Nanda é a Nanda. É como um chefe de cozinha. Ontem a Karina estava colocando. Ela pode ensinar várias pessoas a fazer aquele mesmo risoto. Exato. Cada um tem um sabor. E é isso que a gente não precisa e não deve ter medo da concorrência. Porque cada um tem a essência. Sim. E eu acho que é importante também a gente ter essa segurança na gente, no trabalho que a gente faz, sabe? Que nem eu tô sempre buscando algo novo. Tô fazendo cursos, tô estudando. E eu quero, até semana que vem eu vou fazer um workshop. Então eu tô sempre assim buscando mais. Porque eu aprendo e eu acho que a gente sempre tem algo novo para aprender. Sempre. Até porque a gente seria assim, digamos, não podemos dizer, eu sei tudo. Tu não sabe. Não, a gente nunca vai saber tudo. Sempre estão lançando novidades, sempre estão lançando coisa nova. Eu sou aquela pessoa que eu vejo uma decoração diferente, eu vejo algo diferente, eu já digo assim, a minha irmã sempre foi a minha cobaia nas unhas, viu? Já pensou a decoração de hoje? Já pensou a unha de hoje? Não pensei, eu quero tentar uma coisa nova, sabe? Sempre tô pedindo. O desafio. Tô sempre pedindo pra uma cliente ou outra, viu? Já pensou então? Vamos fazer tal coisa. Eu vi ele, quero testar, sabe? E daí eu já fico assim, ansiosa, né? Ai, que bacana. E tem um projeto também, a gente não vai falar muito aqui, porque a Nanda vai divulgar mais nas redes sociais, né? Mas a gente vai dar uma pincelada, porque eu acho que é muito importante, Nanda. Porque tem muitas mulheres que querem sair da vida que estão tendo, assim como um dia você quis. E você teve um apoio, você teve uma ajuda, teve um incentivo. E esse projeto que a Nanda está trazendo vem muito ao encontro, né? Com certeza, então, o projeto é Coragem de Ser. E o Coragem de Ser, ele nasceu do meu renascimento. Foi quando eu comecei, então, e vi que se eu consigo mudar, outras pessoas também conseguem mudar. Eu não acreditava que era capaz e consegui. Então, você também consegue. Esse projeto, ele foi criado e visionado, assim, na intenção de incentivar mulheres a se reconectarem consigo mesmo, a redescobrirem a sua essência, sabe? Porque eu acho assim, quando a gente muda, quando a gente descobre a nossa essência, a gente não muda só a gente muda tudo ao nosso redor. Tudo fica mais leve. Tudo. Aí às vezes a gente pensa, mas fulano de tal mudou, ciclano mudou. Não, quem mudou foi a gente. Exato. E muito desses processos, pessoas que estavam ao nosso lado saem. Muito. E outras pessoas que a gente nem imagina vêm ao encontro e muitas permanecem. Exato. E nada, eu digo assim, uma frase que eu uso em quase todos os meus atendimentos, são 2 frases típicas. Gratidão e nada acontece por acaso. E daí eu falo às vezes, olha, nada acontece por acaso. Eu não sei o porquê, mas você não tá aqui por acaso. A gente vai descobrir no longo do atendimento. Nossa, e assim, eu fico muito feliz, Nanda, porque lá na 9ª edição da revista a gente se conectou, né? A gente passou um processo junto, um processo ali de colocar, de posicionar a Nanda, né? Fazer um ano de estúdio, que você estava com o teu estúdio. E eu fico muito feliz e muito grata por hoje estar fazendo novamente parte desse novo processo da Nanda. É algo assim que preenche o meu coração de alegria, de gratidão, porque é o cumprimento da nossa essência, do nosso projeto, e eu só tenho que agradecer, Nanda, só agradecer, porque é quando eu trago para os clientes isso, que a gente não vende, a gente faz uma conexão, faz uma construção de amizade, de negócios, de indicação, de network. E só quem vive e quem faz parte da autêntica,
ou já fez, consegue sentir. Com certeza. Né? Então, a gente está indo agora para a 22ª edição e deu algumas edições que a Nanda não esteve, que foi esse processo, e agora está voltando com tudo, uma nova mulher, uma nova versão, uma nova identidade, e é só o início, porque você vai carregar muitas mulheres nessa tua nova fase, Nanda. Com certeza. Também, assim, ó, a gratidão imensa minha, então, poder estar nesse podcast. Então, me encorajei a vir, né? Gratidão também às pessoas que me apoiaram, pai, mãe, os meus irmãos, minha irmã, o Gui, a Cris. Assim, a gratidão a todo mundo que acreditou em mim, que eu seria capaz. E gratidão a você me ceder esse espaço de estar aqui hoje. Para mim é uma honra. Não precisa agradecer, Nanda. A gente só está dando voz ao teu negócio. Voz à tua essência, voz ao teu projeto. E o Authenticast é isso, é dar voz ao teu negócio, é abrir portas para mostrar o que você tem de melhor. Porque se você não falar do teu negócio, quem vai falar? Quem vai posicionar a tua empresa, a tua essência ou o projeto que você quer lançar? Exato. Muito obrigada, Nanda. Pessoal, gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando. Não vou conseguir ler todos os comentários, porque já fechamos 1 hora de podcast e é sempre 40 minutos. Mas amanhã a Nanda vai visualizar, ela vai responder todos vocês. Muito obrigado e até o próximo Authenticast. Até.